seja muito bem-vindo a mais um Carisma Podcast Especial Gerações. E o tema de hoje é o desafio de equilibrar as responsabilidades da família e da vida profissional. Esse é um tema super atual e eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai se beneficiar muito. Fica ligadinho com a gente. Roda a vinheta. Que bom te ter aqui em mais um Carisma Podcast especial de gerações, falando de temas voltados para a família. Eu me chamo Letícia, sou uma das pastoras aqui da igreja e eu e o meu esposo Gui somos responsáveis pelo Lagoinha Gerações, Lagoinha Gerações, que é o ministério que cuida da família, das gerações. E estamos responsáveis aqui do Gerações em Porto Alegre, né? E todo mês tem um episódio do Carisma, que é o nosso seminário teológico, especialmente voltado para a família. Então, se você gosta desse tema, já entra no YouTube, vai lá dar uma olhadinha nos outros temas que nós já tratamos sobre criação de filhos, sobre os desafios do século XXI, e tem muita coisa boa. O Carisma Podcast, um podcast semanal, toda quarta-feira está no ar um episódio novo, então tem muito conteúdo aí para você acompanhar, para você conhecer, tem muita coisa boa. Já então, aproveita e pega o link, né? Pega o link, põe no grupo da família lá, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, põe tudo que é grupo no WhatsApp lá, manda esse link, eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. Porque esse é um desafio atual, né, Gui? Muitas pessoas se encontram nesse tempo de fazer algumas decisões e fica pensando, será que eu priorizo a família? Será que eu priorizo o trabalho? Como é que eu equilibro essas coisas? Como é que eu tomo essa decisão, né? Como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu determino o que é importante agora, o que é mais importante agora? Então, eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, e ativa as notificações, que toda vez que for publicado, né, um novo vídeo, você é notificado. E o Carisma Podcast é gravado aqui na Soul Produções, fica em Porto Alegre. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Soul, já pode seguir lá, @soulproduções, no Instagram. Você conhece um pouquinho mais do trabalho aqui da Soul. Beleza? Vamos lá, então. Eu quero apresentar para vocês a nossa super convidada desse dia, desse programa. O nome dela é Merison Carmo. Ela é terapeuta, arteterapeuta, musicoterapeuta, terapeuta cognitivo-comportamental, familiar, graduanda em psicanálise, neuropsicopedagoga, teóloga, especialista em desenvolvimento humano e mentora de mulheres. Ela é apaixonada por Jesus e ama cumprir o chamado, ajudando as pessoas a serem mais felizes e a viverem em plenitude. Ela é CEO da empresa Dunamis, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Que alegria te ter aqui, Merison. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria para mim estar aqui com vocês, compartilhando dessa mesa Soul Produções. Muito bom. Muito bem. E é também, né, Merison, junto com o teu esposo, na igreja que vocês congregam, faz parte do trabalho com casais, né? Fala um pouquinho pra gente aí como é que é isso. O Ministério de Casais na igreja cuida da família, né? Quem cuida dos casais, cuida da família. E nós temos um trabalho junto à liderança ali, com grupos online semanais. Então, semanalmente, nós nos encontramos para trabalhar temas referentes à palavra de Deus, à família, ao casamento. Temos encontros presenciais, temos retiro também. Bastante atividade. Que legal, que legal. Eu acredito que não só na tua vivência ministerial, mas também na tua vivência profissional, tu atenda casais com essa dúvida, né? Que é uma dúvida da vida adulta, né? O que eu faço? Como que eu faço para equilibrar a vida profissional e vida familiar? Vamos começar a abordar esse tema aí. Eu sei que tem bastante assunto para a gente falar nessa 1 hora de podcast que nós temos aqui. Uma dúvida muito comum, né? A gente atende também na igreja casais com essa dúvida. Nós já, em alguns momentos, tivemos essa dúvida de como equilibrar, como fazer, né? E como é que é isso, assim, para ti? Tu vê isso com muita frequência? Pessoas com a dúvida de como equilibrar a vida profissional e vida familiar? Verdade. O mundo mudou, né? E a gente tem que entender isso não num conceito ou num contexto negativo.
O mundo, ele é cíclico, a gente vai tendo muitas mudanças. E entender em que cada geração está cobrando de nós comportamentos e a maneira didática de funcionar na família é importante. O que o mundo hoje traz para nós? A mulher ela está no mercado de trabalho. Nós não temos, ainda que uma mulher venha a ser dona de casa, mesmo sendo dona de casa, de alguma forma ela está empreendendo. O empreendedorismo, né, as conexões, o aprendizado, ele não para porque ela está em casa cuidando da família, tendo ela filhos ou não. Hoje a mulher ela está no mercado de trabalho e o homem continuou. A vida do homem tem poucas mudanças em relação ao trabalho, mas em relação à família trouxe mudanças também. Hoje, no mundo contemporâneo, o homem participa do lar de uma forma diferente. Tanto nos afazeres domésticos quanto nas atividades com os filhos, no cuidado com os filhos. Então, tem uma parceria. Eu acredito que essa parceria seja um reflexo do que Deus chamou o homem e a mulher a serem lá no Jardim do Éden, né? Um vai cooperar com o outro. Talvez essa cooperação mudou o padrão, a maneira como funciona e como os dois cooperam. Então, cada família tem um jeito de funcionar. Eu acredito muito na palavra de Eclesiastes 3, onde diz que é tempo e propósito sobre todas as coisas. Então, entender o tempo em que a família está vivendo e o propósito de Deus sobre este tempo é que vai dar um caminho para como vai funcionar. E o equilíbrio está aí. A Bíblia diz que a sabedoria ela é prima da coerência, né? Da prudência, que tem que andar junto com a prudência. Então, para a gente poder saber até onde é o limite ou o equilíbrio de uma família que hoje está no mundo contemporâneo, em que os dois trabalham fora, mas que os dois têm muitas responsabilidades familiares, profissionais, ministeriais, é buscar sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Sem essa sabedoria, a gente não vai entender o propósito de que nós estamos vivendo. É tão interessante, né? Porque a palavra, ela vai nos dizendo, né? Lá em 1 Timóteo 5,8, eu gosto muito desse versículo, eu acho ele muito forte. Diz, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, há uma responsabilidade sobre a nossa vida como cristãos, né, de cuidarmos da nossa casa. Isso é inegável. Nós precisamos. A Bíblia chega a dizer, então, é tão forte, né? Pior que o descrente. Por quê? Afinal, foi Deus que criou a família. Foi Deus que criou. Foi Deus é o projetista da família, né? Foi ele que pensou, foi ele que formou. Então, desde lá, a criação, lá no jardim, Deus já estabeleceu esse princípio de família. E ele diz que nós devemos cuidar da nossa casa, que nós devemos realmente zelar e cuidar. Quando fala cuidar, não está falando somente de uma atitude espiritual, né? Que às vezes a gente ouve assim, eu estou cuidando em oração. Né? Eu oro pela minha família. Olha, isso é muito importante. A gente precisa orar, a gente precisa realmente tirar tempo de oração pela família, mas a gente sabe que essa é uma parte do cuidado, né? Cuidar também é estar perto, cuidar também é observar, é zelar, cuidar também é dedicar tempo. E quem não tem esse tipo de cuidado, a Bíblia vai nos dizer, então, que negou a fé. Porque está negando algo que Deus mesmo projetou, que Deus pensou. Então, quando a gente fala de cuidado de família, a gente está falando de uma exigência de tempo também, de uma exigência de fazer algo, de proatividade, né? Não apenas de algo passivo, mas algo ativo, é um cuidado. Nós precisamos exercer esse cuidado. E aí que entra, né, os desafios, como você estava nos dizendo aqui. O mundo contemporâneo, ele nos chama para o trabalho. E está tudo certo, a gente não vai ter como fugir disso, né? Mas vamos ter que buscar em Deus a sabedoria para equilibrar todas essas coisas. Que eu acho que essa é a maior pergunta, ou a incógnita, né? É saber o momento realmente das coisas. Porque a gente acaba invertendo nessa ânsia de querer acertar. Às vezes estamos no trabalho
e deveríamos estar... estamos no trabalho quando deveríamos estar em casa, estamos em casa quando deveríamos estar trabalhando. Ou seja, a gente está no trabalho lá e está querendo resolver algo de dentro de casa. E quando a gente está em casa, a gente está querendo resolver algo do trabalho. E daí a gente está trocando essas... Esse é o mal do século, né? Uhum. Que chama ansiedade. Sim. Ansiedade, algumas pessoas gostam de dizer assim, ansiedade é um excesso de futuro. Mas não é só um excesso de futuro, é um excesso de passado também. Porque coisas do passado podem me deixar ansiosa, e aí eu não consigo fazer as coisas no presente. E também a preocupação com as coisas dessa vida no futuro também me roubam o presente. O estar aqui agora é essencial na família. Então, quando a gente fala de tempo e qualidade, a gente está falando que quando eu estou em casa, eu estou em casa. Uhum. Eu estou no aqui e no agora, de forma presente, afetiva, emocional, espiritual e física, com o cônjuge, com a família, com os filhos, né? Eles precisam disso. E eu gosto muito de dizer que Deus ele não errou quando ele fez a pele, o maior órgão humano, Uhum. porque a gente precisa se tocar. E ninguém se toca online, ninguém se toca à distância. Uhum. Família é isso, é a gente estar pele a pele, estar junto, é olho no olho, é conversar, é estar atento, é dar o ouvido, o ombro, o colo, o carinho, a mão, a presença. Tudo isso envolve laços familiares. Quando a gente fala em equilibrar a vida profissional ou mesmo uma vida fora de casa, existem mulheres ou pessoas que não estão trabalhando ou por uma escolha ou por um desemprego e estão em casa, mas não estão em casa. Uhum. Porque estão fisicamente, mas estão desconectados afetivamente. Não participam das coisas como deveriam. Estão frustrados, magoados e sentidos, ou então em crise no casamento, ou em crise na família, não há uma conexão, não há uma troca. Então, estar em casa é muito mais do que eu trabalho ou não trabalho fora. Eu estou presente para a minha família, eu estou conectado com a minha família, eu estou participante das suas necessidades. Eu só vou saber, Letícia, do que tu precisa se eu estiver com você. Uhum. Senão Verdade. eu nunca vou saber, o que você precisa, né? Qual é a tua necessidade? O que tu precisa de mim hoje? Não tem como eu saber e nem suprir isso se a gente não andar junto, Uhum. se a gente não ficar juntos. Então, hoje eu atendo famílias, casais, famílias que estão desconectados. Uhum. Estão presentes no mesmo ambiente, mas não no mesmo coração, não no mesmo propósito, não no mesmo afeto. E isso gera divisão, né? Um reino dividido não subsiste, né? Uma casa dividida não subsiste, um casamento dividido não subsiste. O que é a divisão? É a distância, é separação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro de um lar é eu tenho que estar junto, e esse estar junto é estar conectado, é estar ligado, né? Quando Deus chama a igreja de corpo de Cristo e diz que todos os membros são importantes, está falando da família ali também, que todo mundo na nossa família é importante para Deus e tem que participar desse reino, né? A Trindade o tempo todo junto aí também. Então, Deus ele é um exemplo de que ele não estava só, tinha o Espírito Santo e Jesus com ele. A família, marido, mulher, filhos, a sociedade, nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver numa bolha isoladamente. Ainda que o individualismo traga o egoísmo e o egocentrismo. E esse individualismo é que pode gerar também a frieza e o afastamento no lar. Eu estou tão preocupado comigo, com a minha carreira, com a minha vontade, com a minha necessidade, que eu não consigo ter empatia ou o limite do que eu tenho ou não que fazer e incluir as pessoas do meu lar. Né? Esse, inclusive, é um problema muito recorrente quando o marido trabalha fora e a mulher está em casa cuidando dos filhos. A mulher sente que o marido não a entende e o marido sente que a mulher não a entende, né? Geralmente isso acontece. Às vezes até há um acordo entre o casal para que a família se configure daquele formato, né? Um trabalhando fora e outro dentro de casa. Porém, parece que
passam, então, a não conseguir mais se entender, né? O marido acha que a esposa não entende o quanto é difícil ele trabalhar fora, e a esposa se sente muitas vezes menosprezada porque tô em casa e quando o marido chega, ele quer descansar. E eu já trabalhei também o dia inteiro, né? E aí começa... Como é que faz, assim? Vamos dizer que alguém que está nos acompanhando está vivendo esse momento, assim, né? De desconexão entre o casal. Que cada um está vivendo a sua vida e isso está atrapalhando. Eles não estão conseguindo se equilibrar como casal, como família e serem felizes, assim. Como é que a gente pode começar a desembrulhar isso aí, esse problema aí? Primeira coisa é o diálogo, né? Porque às vezes a família está em crise, mas ninguém comunica da forma correta. Então, quando o marido senta e fala para a esposa das suas necessidades, do seu cansaço, das exigências que ele tem aí fora, e são muitas, né? E o quanto ele precisa dessa auxiliadora no lar, ele está comunicando como ele se sente. E quando a esposa também comunica o seu cansaço, as suas tarefas e exigências no lar, né? Porque o lar, ele carrega isso. É um trabalho que nunca tem fim e poucas recompensas. Mas a gente pode mudar até esse contexto. É verdade. Porque se a gente começa a reconhecer... O que é honra? Honra é reconhecer a qualidade ou atributo de outra pessoa. Quando existe honra na nossa casa, a gente reconhece o que todo mundo faz. Então, mesmo que a dona de casa não trabalhe fora e não tenha um salário, o trabalho dela é honrado porque está contribuindo para a manutenção desse lar. Mesmo que o marido não consiga ajudar em muitas tarefas de casa porque passou 10 horas do dia longe, a mulher, quando reconhece esse atributo, essa função no seu marido, ela não vai exigir, ela não vai cobrar, né? Eu já tive muitas fases na minha vida. Eu estou há 31 anos casada. Olha só. Tenho um filho de 23 anos e um de 14. Então, os meus meninos, quando eram pequenos, na época eu era pedagoga e entendi no meu coração, e nem todas as mulheres vão fazer isso ou precisam fazer isso, mas que eu precisava me doar integralmente ao meu lar, na educação dos meus filhos. Eu não queria delegar isso para outras pessoas, né? Então, eu pedi demissão da escola e fiquei por um período de tempo em casa. Só que eu não fiquei em casa reclamando de estar em casa. Isso é muito importante. Eu, em casa, transformei a minha casa num lugar pedagógico, lúdico e afetivo. Os meus filhos não estavam ali só para estarem debaixo dos meus olhos. Estavam ali para aprender comigo, para serem ensinados comigo e para o meu marido poder trabalhar tranquilo, né? Então, isso é importante. Se a gente define como família quem fica, quem sai, quantas horas saem, quem fica mais tempo fora ou quem fica mais tempo dentro do lar, essa concordância vai gerar resultado positivo e sucesso familiar. Agora, quando não tem o diálogo, quando eu nem sei como é que vai funcionar, quando eu acho que as coisas vão se surgindo, né? Sei lá, de repente a família ficou assim, né? Só que não, a gente tem que sentar, conversar, planejar e decidir juntos. Porque em cima de uma decisão, toda escolha tem uma perda. Não existe nenhuma escolha sem perda. Só que quando eu entendo que isso é um propósito de Deus para a minha vida, não para todo mundo, mas para mim, e eu tenho uma palavra, uma direção de Deus, ainda que eu olhe para as perdas eventualmente, eu sempre vou estar alicerçada numa direção. Então, eu não vou ter arrependimentos. Que o maior problema das famílias hoje, vamos dizer assim, eu me arrependi, por que eu larguei o emprego? Ou fica sempre no e se, né? Mas e se eu estivesse trabalhando fora? Mas se eu estivesse em casa? E se eu estivesse num trabalho de meio turno? Mas se eu, né? Fica sempre naquela, não tem a convicção, né? E isso é extremamente importante para uma família funcional, né? Para as coisas darem certo, até para os filhos se sentirem seguros, né? A esposa está em casa, ela está segura que o marido tá cumprindo com o papel dele no combinado, né? O marido está trabalhando fora, mas ele está seguro que em casa ele tem uma mulher que está cumprindo com o papel dela dentro daquele combinado. Então, essa convicção, ela é extremamente importante para isso funcionar. Eu estou fazendo a coisa certa. Exatamente.
Exatamente. Olha, tomamos essa decisão juntos, como família, e nós vamos sustentar. Se não der certo, nós temos como voltar atrás e tomar uma decisão diferente. E a gente vai fazer isso juntos, como família. Eu e o Gui, a gente passou por um momento, assim, da nossa vida que eu trabalhei muito. Trabalhava fora, assim, muitas horas, né? Então, todos os dias, tinha bastante viagem. Então, era um trabalho, assim, bem exaustivo. E eu fiquei nesse ritmo há alguns anos. Não sei, 2, 3 anos trabalhando assim, né? Um trabalho bem intenso mesmo. Nós não temos filhos ainda, então nós entendemos que era um momento assim que nos permitiria viver isso e a gente viveu. E aí chega uma hora que cansa, né? Por mais que nós não tenhamos filhos, mas a nossa família somos nós dois. E no momento que nós dois não temos tempo de conversar, um tempo de qualidade juntos e tempo mesmo, né, para estar junto, nessa época eu também fazia faculdade. Então, tinha uma série de coisas. O trabalho do Gui também exigia, né, bastante. Ele, como pastor à frente de igreja, exigia muito, tinha muitos cultos durante a semana. Então, a gente estava vivendo aquilo. Chegou um momento que não deu mais. E a coisa se permitiu acalmar um pouquinho, sem grandes perdas financeiras e tal. Deu para conversar no trabalho e organizar. E aí começou um momento em que o ministério do Gui exigia que ele viajasse. E que ele saísse e tivesse. E aquilo foram alguns finais de semana, né? Ele viajando, eu em casa, não conseguia acompanhar, porque no momento que ele ia, eu ainda estava no trabalho, então não dava certo, não encaixava as agendas. E aí um dia eu pensei, vou ter que conversar com ele e eu vou ter que ser sincera. Eu cheguei pro Gui e falei assim, olha, eu sei que tu suportou, enquanto eu estava trabalhando fora, tu suportou por muito tempo sozinho, passando final de semana sozinho, noite sozinho e tal, mas eu vou ter que ser sincera contigo que para mim isso não vai funcionar. Eu sei que isso está parecendo egoísta, mas na verdade eu estou olhando para o nosso casamento e eu preciso ser sincera em dizer que para mim está muito pesado. Eu não consigo ficar o final de semana sozinha em casa. Isso, para mim, tem um peso muito grande, né? Eu sou relacional, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre com gente e tal. Isso, para mim, não tá funcionando. E foi uma conversa muito difícil. E aí, ele teve que tomar a decisão também de dar uma diminuída ali pelo bem do nosso casamento. Então, houve o diálogo, né? Para mim, foi muito difícil, porque eu fiquei várias vezes pensando, nossa, mas que egoísta, porque ele fez isso por mim tanto tempo e agora chegou minha vez, eu não consigo, mas de fato eu não consigo. Eu não consigo, isso para mim é muito ruim, é muito pesado e tal. Então, nós conseguimos ajustar ali naquele período. E depois decidimos que nós nunca mais aceitaríamos um trabalho que nos exigisse tanto tempo fora de casa, né? Se a gente não pudesse estar junto, isso para a gente não funcionaria mais. Então, nós conversamos, entendemos, decidimos, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente trata de vida profissional e família. É necessário realmente ter um acordo entre o casal, né? Configurar esse acordo. Hoje, no Lagoinha Gerações, nós temos um curso que é para casais que vão casar. Então, para noivos, a escola de noivos. Uma das lições da escola de noivos é os acordos. Por casal já fazer alguns acordos antes e manter esses acordos durante o casamento. Então, é um momento que o casal é convidado a conversar. E esse é um assunto super importante de ser conversado. É vida profissional. Quais são os teus sonhos? Como é que você pensa em fazer? Como que você pensa em construir a sua família com base nisso? O que é mais importante para ti? Né? Quais são teus sonhos profissionais? Porque, às vezes, não vai dar certo. O sonho profissional de um olha, a oportunidade que tiver, eu tô caindo dentro, né? Eu quero, se precisar mudar para outro lado do mundo, por conta do meu trabalho, eu vou mudar. E às vezes o outro do casal não é assim, não, poxa, eu nunca nem pensei em sair aqui da minha cidade, né? Não consigo. Então, são acordos que ao longo da vida a gente precisa fazer e conversar e reafirmar, né? Eu acredito que a comunicação eu acho que é chave para tudo isso, né? Isso aí. Nem você falou, a comunicação, ela é importante para a saúde da família, para a saúde do casamento. Então, o pessoal sentar e conversar, né? E entender, depois que nós tomamos a decisão de constituir uma família, né? De casar, enfim, deixar pai e mãe, como a Bíblia diz,
ali a gente já fez uma escolha antes de outras escolhas que virão, né? E essa escolha, ela precisa ser respeitada. E quando a Lê veio conversar comigo, realmente para mim foi pesado, assim, difícil de pensei, nossa, né? Agora que eu precisaria dessa compreensão toda, né? Não existe essa compreensão mas naquele momento eu disse, cara, é o meu casamento, para mim é a minha prioridade. Foi a escolha que eu fiz antes de qualquer outra escolha que viria Verdade. posteriormente, né? Eu fiz a escolha e bora, vou dar essa. Mas houve essa comunicação, houve essa. E aí, eu acho que daí a questão de entender que escolha eu fiz primeiro, né? Então, hoje, quando a gente conversa com alguns noivos, a gente diz: olha, vocês têm a chance de já acordarem muitas coisas agora e já, antes de fazer a próxima escolha, que é o sim no altar, vocês escolherem outras coisas antes, né? Para não. Nós tivemos casos ali, por exemplo, de casais que já acordaram: olha, eu sou filha única, meu pai já morreu, só tem minha mãe, e ela tá ficando, a idade tá chegando. Então, eles já acordaram antes de casar o seguinte: olha, ela não tem outra pessoa por ela. Se precisar, eu quero dar esse suporte para minha mãe, ela vai vir para minha casa e tudo bem. Então, quer dizer que no noivado eles já estão... Isso é maravilhoso. Conversando sobre isso, né? Eu não tive isso. Nós também não. Nós também não. Tipo, Mas é uma oportunidade, né? Para quem está nos assistindo, de repente, e esse é um assunto importante, né? Trabalho. E aí, vamos fazer o quê? Como? De que forma, né? Vamos já conversar sobre esse tipo de coisa, né? Para lá na frente já tá com o coração blindado quanto a isso. Tem uma coisa que eu e meu marido começamos a fazer há cerca de uns 3 anos. É o inventário da família. No final do ano, a gente senta e conversa sobre o que está funcionando e dando certo na nossa família. Né? Quais as coisas ficam, quais têm que sair, quais ainda precisam ser incluídas no nosso comportamento e na nossa estrutura familiar. E isso é importante, sentar, conversar, avaliar. E a gente tem que saber, as pessoas têm muito medo de coisas tipo assim, eu vou ser a vida inteira isso sempre vai acontecer comigo, a minha vida nunca vai ser diferente. A vida é uma constante mudança, o casamento também, a família também, e a profissão também. Então, a gente pode mudar profissionalmente, a gente pode ressignificar a carreira, a gente pode fazer uma pausa, a gente pode voltar. O que não pode é ficar frustrado. Né? Achando assim, a minha vida é ruim. Esse sentimento leva a algo que a Bíblia chama de abismo. E um abismo chama outro abismo. Então, uma frustração profissional pode ser um efeito dominó, e nós temos muitos efeitos dominó na nossa vida. Um comportamento vai alcançando outras áreas da nossa vida. A vida profissional mal resolvida pode ser um efeito dominó no casamento, com os filhos, com amigos, com a vida ministerial, espiritual. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Saber quem eu quero ser profissionalmente, se isso tem a ver com um propósito de Deus e um chamado, é importante. Tem a ver comigo, eu não sei ficar em casa. Eu fiquei em casa por muito tempo, mas eu entendi que eu ia voltar. E enquanto eu estava em casa, eu estava me preparando para a volta. Eu não fiquei ali só lavando panelas e trocando fraldas. Por isso que meu currículo é extenso. Eu continuei me preparando. A pandemia traz isso também, né? E agora, a inovação, a tecnologia também traz isso. As coisas estão mudando. Existem profissões que nem vão existir mais no futuro. Então, eu preciso saber quem eu sou, identidade. Minhas crenças de quem eu sou. O que eu faço são habilidades. Aí entra missão, vocação e profissão, né? E o que eu tenho, as coisas que eu estou construindo, família, trabalho, ministério e tudo que envolve a minha vida pessoal. Porque dentro do contexto familiar, todos são indivíduos.
E a individuação de cada um, ou seja, a identidade, a personalidade e as coisas particulares de cada um, elas não são excluídas porque estamos todos vivendo juntos. Respeitar a individualidade e não o individualismo, que é o egoísmo. Muito bom. Então, eu saber quem o meu marido é, e ele saber quem eu sou. As coisas de quais eu preciso e que eu gosto, as coisas das quais ele precisa e ele gosta, ajudam a gente a cooperar com a vida um do outro. Que lindo. Então, Provérbios 31 fala da mulher auxiliadora. E aquela mãe fala para o filho, esse é o tipo de mulher que tu tem que buscar. Em nenhum versículo de todos aqueles diz que ela é uma pessoa preguiçosa. Bem pelo contrário, né? Bem pelo contrário. E a gente diz, nossa, será que um dia eu vou ser essa mulher, eu vou dar conta? Dá conta. Porque Deus, ele inclusive nos deu talentos. E aí a sabedoria. Se Deus me deu um talento, por que eu vou querer fazer 1 milhão de coisas? Eu vou me frustrar, eu vou errar, eu vou fracassar. Mas se Deus me deu 5 talentos, então eu tenho habilidade, capacidade para desempenhar, sim, várias coisas diferentes. E por que eu vou fazer só uma? Tudo está em Deus. Eu busco em Deus toda a sabedoria de qual eu preciso para a minha vida e para fazer essas escolhas. E entender o tempo e o modo de Deus sobre a minha vida. Muito bom. Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes ali nos bastidores, né, antes de iniciar a gravação, sobre essa importância de entender que momento da vida nós estamos como família, que momento da vida eu estou vivendo, porque a vida produtiva, ela precisa acontecer. A gente sabe, de fato, não importa se quem está nos acompanhando talvez tenha um chamado ministerial, ela vai dizer assim, olha, eu fui chamado para estar dentro da igreja. Isso é a tua vida produtiva. É a vida né? produtiva. Vai utilizar o teu tempo, a tua vida, vai suar por isso. Né? Agora, se eu tenho um chamado de um trabalho em alguma outra área, isso não é menos importante do que qualquer outra coisa. Mas eu preciso entender que bom, vamos lá, eu preciso produzir. Nós estamos numa idade disso, né? De produzir. Nós estamos num tempo como esse. Vai chegar o tempo da aposentadoria, que talvez a gente pode decidir ficar um pouco, botar o pé no freio, né? Dar uma descansada. Tem gente que nem ali para, né? Quer produzir o tempo todo. Mas o fato é que a gente precisa parar um pouquinho, olhar para a nossa vida e entender, né? Que fase da vida eu estou. E, a partir daí, começar a tomar decisões. Acredito que diz lá no Salmos 90, versículo 12, né? Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Acho que aí esse que é o segredo, né, Melison? Verdade. Eu amo esse salmo. E eu aprendi. A enfermidade é um lugar que nos faz olhar a vida de forma finita. Porque a gente esquece, né? A rotina, o trabalho, a família, a gente esquece que a vida tem fim. É verdade. E esse salmo ensina assim, conta os teus dias. Eles vão acabar. E se a gente não tiver sabedoria para viver cada dia, a gente está gastando a vida, não está vivendo a vida. Viver a vida é viver uma vida produtiva. Seja no lar, como dona de casa, mãe, seja fora, seja em vários ambientes, ministerial, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com a questão da felicidade. Eu sou uma mulher feliz. E eu gosto muito de ensinar as pessoas sobre o verdadeiro conceito de felicidade. E um casamento feliz, um lar feliz, não é um lar sem problemas. Não é um lar que vive igual todos os dias. Não é um lar sem desafios. Felicidade vem do latim felix, que significa fecundo, produtivo. Se a gente tem uma vida fecunda, ou seja, está sempre nascendo algo de nós, se a gente tem uma vida produtiva, nós estamos sempre trabalhando, e trabalho envolve o outro. Trabalho, eu sirvo meu filho, eu sirvo meu marido, eu sirvo a minha igreja, eu sirvo a mim mesma, porque a gente faz coisas para nós também, né? A gente não se exclui aí desse trabalho que é pessoal, é coletivo, é familiar. Então, a minha vida produtiva faz com que eu seja uma pessoa feliz. Encontrar o sentido da vida. Todo mundo pergunta qual o sentido da vida, né? É viver. Eu atendo pessoas com depressão. E pessoas com depressão perderam o sentido da vida.
não tem motivos para viver. Por isso, ideação suicida. Quando a gente sabe que a vida ela é preciosa, ela é curta, ela é uma só e passa rápido demais, a gente conta os nossos dias. E nesse dia tem que estar incluído o que eu vou fazer no meu trabalho, o que eu vou fazer para minha família e o que eu vou fazer para mim mesmo. Isso é gestão do tempo. A gente precisa ter gestão do tempo na rotina diária. Quanto de tempo eu vou me dedicar para minha família? Prioridade. Quanto de tempo eu vou dedicar no meu trabalho? Necessidade. Quanto de tempo eu vou dedicar para mim mesma? Porque eu preciso cuidar de mim para cuidar das outras pessoas, né? Muito bom. Então, a gente é feliz porque a gente é fecundo, porque a gente é produtivo. E aí eu vou fazer com excelência, não com perfeição. A perfeição, a palavra perfeito vem de perfectus, que significa acabado. Eu não sou acabada. Guimarães Rosa tem uma citação num poema dele que diz assim: Mira, veja, a coisa mais bela do mundo é saber que as pessoas não estão prontas, não estão acabadas, mas ainda estão sendo construídas. Uau. Esse poema fala disso, né? Que nós ainda estamos sendo construídos. Ter esse entendimento no casamento me mostra assim que ele vai ficar melhor. É verdade. Porque eu estou construindo o casamento. Esse entendimento na maternidade me diz assim, eles vão ficar melhores. Eles estão aprendendo ainda, eles estão construindo muitas coisas. Isaías 42 fala que o servo de Deus ele é cego e surdo. O que é isso no contexto familiar ou ministerial ou no trabalho? Se eu quiser dar conta de tudo, ver tudo, ouvir tudo, eu vou me frustrar o tempo todo. Então, tem coisas que eu não tenho nem que ver, nem que ouvir. Ou se eu vejo ou ouço, eu tenho que saber o que entra no meu coração. Provérbios 4 fala sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas de vida. Então, os olhos são a janela da alma, a alma é o coração. O que eu estou vendo, como eu vejo minha família, como eu vejo meu marido, como eu vejo o meu trabalho. Se eu entendo que são fecundos, então eu sou feliz. Muito bom, muito bom. Entender que a vida ela passa por estações, né? Entender que a vida muda, que os tempos mudam, que eu posso sim ser melhor. O diferente não é ruim, ele é diferente, né? Talvez a pessoa é pega de surpresa com o desligamento da empresa, ou com um filho que você pensou que ia ficar em casa até uns 20 anos, 25, né? E com 16 anos ele já está falando em sair, em fazer missão em algum lugar, em fazer alguma coisa, e o coração fica já, né? Ai, como é que vai ser, né? Então, a vida está numa constante mudança. Se a gente não olhar para a vida com esse ar, assim, né, de, cara, vamos encarar isso aqui e bora, vai dar certo, é um novo tempo, Deus está no controle de todas as coisas. Isso também vai nos ensinando a saber que Deus está no controle e que Ele nos ensina a viver cada etapa, também vai nos ajudar a andarmos mais seguros, né, diante do tempo que se apresenta para a nossa vida. Então, independente, a gente não está falando aqui sobre abrir mão de trabalho. Talvez até alguém, quando começou a nos assistir, pensou assim, né? Vamos dizer para largar o trabalho. Larga o trabalho e fica só com a família. Né? Não é assim. A gente entender que tempo é esse que se apresenta para nós. O que eu faço com esse tempo que está aqui, né, na minha frente agora? Você falou que um momento de enfermidade nos faz entender que a vida é finita, né? E nos faz tomar muitas decisões por conta dessa compreensão, né? Então, às vezes, tem algum momento na família, um momento difícil, e esse momento difícil, às vezes, muda o futuro, né? Faz com que o pai entenda, a mãe entenda, o filho entenda. Olha, eu preciso abrir mão de umas coisas aqui, eu estava indo para um lado, mas estou vendo que não é esse lado agora, eu preciso mudar a rota, né? Alterar a rota. Isso faz parte da vida, né? Acho que em diversos momentos a gente vai precisar fazer isso, e não é errado voltar atrás e ajustar uma decisão, ajustar algo que já foi tomado, uma decisão que já foi tomada, e olhar e dizer, olha, a gente havia combinado isso, mas talvez a gente fizer essa alteração aqui, nós seremos mais felizes. Então, se você que nos ouve aqui estava esperando uma resposta pronta, não temos uma resposta pronta para te dar.
Você vai precisar realmente, quem nos ouve aqui vai precisar parar e analisar e ver, entender que momento está vivendo, qual é a situação de cada área da vida, como é que está a família, como é que está o casamento, que momento que se vive dentro da empresa e dentro coletando essas informações, se toma uma decisão mais assertiva, né? Vamos falar um pouquinho sobre o desequilíbrio. O quanto isso pode ser prejudicial, a consequência do desequilíbrio. Tanto um desequilíbrio pendendo mais para a vida profissional, quanto também pendendo para a família, né? Esquecendo dessa outra área que é extremamente necessária. A gente sabe que, na maioria das vezes, o que a gente tem é um desequilíbrio que tende a puxar mais para o mercado de trabalho, né? Então, vamos lá, longas horas longo tempo fora de casa, muitas horas trabalhando, às vezes uma falta de apoio emocional, né, para a família, para o filho, para a esposa ou para o marido, né? Muitas horas, às vezes está em casa, mas está trabalhando em casa também, então fala, né? Estou no final de semana em casa, mas está sempre conectado no celular. Às vezes é um empreendedor, né, que está ali, é dono do seu negócio, então ele tem aquele peso, aquela responsabilidade das contas para pagar da empresa, às vezes carrega um fardo assim, né, de tem os funcionários, tem uma série de coisas para a gente ver, ou às vezes o outro lado, né, muitas horas com a família e aí um resultado ruim no trabalho, né, não consegue fazer a entrega que deveria dentro do trabalho, ou às vezes toma a decisão de diminuir muito as horas a serem trabalhadas e isso gera uma consequência financeira para dentro da família e a família não consegue realizar seus sonhos como família, como fazer uma viagem, adquirir um bem, poder sair, comer alguma coisa junto. Isso tudo exige dinheiro, né? E a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que trabalhar para conquistar. Então, quais são as consequências, né, desse desequilíbrio? O que percebe, assim, tanto no atendimento como terapeuta, como também trabalhando com casais na igreja? Todo desequilíbrio gera prejuízo. Né? Isso é a premissa do desequilíbrio, né? Onde nasce o desequilíbrio? Quando eu não entendo limites. Deus, quando criou os céus e a terra, ele começou colocando limites, né? O horizonte, a água e o mar, ele foi separando e colocando cada coisa no seu lugar. Essa falta de limites é até onde eu posso ir e quantas coisas eu estou abrindo mão por causa das minhas escolhas. O desequilíbrio traz consequências emocionais na saúde mental. Uma pessoa que vive para o trabalho vai ter prejuízo social e familiar. Pode desenvolver ansiedade, burnout, pode se tornar um workaholic. Uhum. Só tem o prazer trabalhando. Ou então a pessoa está muito presa às suas necessidades, né? Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Na pirâmide do ser, ela começa assim. Vamos começar, imagine uma pirâmide, né? E começa na base, que é a mais longa, é o ser. Identidade. Depois, no meio, é o fazer. E a ponta é o ter. Só que as pessoas hoje, elas inverteram a pirâmide. Elas querem ter, e estão fazendo de tudo e estão esquecendo de ser. Então, o desequilíbrio, ele só traz consequências ruins, né? Para todas as áreas da vida. Eu conheço muitas pessoas com muito dinheiro, porque têm habilidades, trabalham muito, são empreendedoras, mas com o casamento destruído. Com os filhos desconectados, com filhos hoje envolvidos com drogas, por exemplo, porque tudo que a gente não dá para as pessoas que estão ali na nossa família, elas vão ter que buscar em algum lugar. E se essas pessoas não estão firmes no propósito com Deus, elas vão buscar no mundo. E o mundo vai oferecer muitas portas de prazer, mesmo que sejam ilícitas e prejudiciais, ainda assim geram prazer. O álcool, as drogas, a prostituição, os jogos e por aí adiante. Então, equilibrar a família eu posso trabalhar fora? Sim, marido, mulher,
todos podem. Mas eu não posso negligenciar o lar. Eu não posso negligenciar os filhos. Eu digo que a vida é como uma mesa de 4 pés. Deus é sobre tudo. Mas tem o pé do trabalho, o pé da vida pessoal, que sou eu mesma, o pé da família e o pé da vida social. Qualquer um dos pés que romper, não importa qual, a mesa vai cair. Então, eu posso estar muito bem no trabalho, mas se eu não estou cuidando da família, vai cair a mesa. Nada para em cima. Eu posso estar muito bem na família, mas se eu não cuido no trabalho, também vai ruir a minha vida profissional, que exige tempo, dedicação, capacitação, constante conhecimento e busca, né? Dependendo daquilo que você está fazendo. Hoje a gente vive uma geração que se chama, que é uma geração que é lifelong learning, que é educação continuada, aprendizado continuado. O conhecimento de hoje, ele não vale mais para amanhã. Ninguém compra jornal de ontem. A informação é a moeda de troca da nossa geração e a gente tem que entender isso para saber trabalhar. Então, só que a informação, ela só é válida quando ela é colocada em prática. Eu posso saber muito sobre maternidade, mas se eu não coloco isso em prática com os meus filhos, não adianta. Vocês podem saber muito sobre mídias e redes sociais, mas se não colocarem isso em prática aqui na Soul Produções, não adianta. Eu posso saber a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não a pratico, de nada me adianta. Informação. A coerência da vida é saber o limite das coisas, ter a sabedoria do céu e equilibrar essa mesa da vida que tem 4 pés. Né? O tempo e o modo de cada coisa. Se o tempo hoje me exige mais em casa, fique mais em casa. Se o tempo hoje me permite estar mais fora, então eu posso estar mais fora. Mas se o tempo hoje me exige que eu não possa estar muito fora, mas também eu não preciso ficar tanto em casa, que coisas eu posso fazer, né? É o equilíbrio. E a vida é assim, não é igual. Sabe aquela frase assim, entra que a casa é sua? Não existe. A casa minha é só minha. Porque ela funciona, ela tem rotina, ela tem princípios e ela tem regras que são da minha casa. E as da tua casa é da tua casa. Eu posso vir na sua casa e vou ser muito bem recebida, né? A hospitalidade é bíblica. Posso até posar e compartilhar a mesa, mas ela não é minha. Então, eu saber assim, como o meu lar funciona, quais as coisas que são necessárias para a minha família, para a minha vida, para a minha necessidade, para a minha rotina, isso é libertador, porque faz com que eu fuja da comparação. Muito bom. A comparação é o veneno social. É o que leva a doenças, inclusive, emocionais. Né? Se eu achar que o jeito que eu estou vivendo é inferior ao jeito que outra família vive, eu vou ser infeliz. Não vou ser fecunda, não vou ser produtiva, não vou ser... Vou estar sempre correndo atrás de algo. E é uma busca insaciável, né? Insaciável. Porque daí eu verdadeiramente não vou me sentir realizado e passo a agora correr atrás de outra coisa, porque aquilo ali... Não, mas ainda não era isso. Achei que era isso, mas não era. É um perigo, né? Na verdade. É um perigo. Eu, por exemplo, os meus filhos, né? Hoje eu tenho um filho que está na faculdade e trabalha fora. Como é que eu vou me relacionar com esse filho? Que não vem mais no colo, que não me obedece mais como antes. E que tem os seus próprios projetos de vida. Mudou, não mudou? Com certeza. Então, entender isso, que a vida muda e que eu preciso me adaptar. A adaptabilidade é a capacidade de eu entender o tempo e o modo de todas as coisas que está escrito em Eclesiastes 3. O que esse tempo está me exigindo? Pessoas bem-sucedidas, elas costumam dizer que 10% é inspiração, e 90% é transpiração. Ou seja, nós precisamos trabalhar. Não tem outro jeito. Se você ficar em casa, você vai trabalhar. Se você ir para o mercado de trabalho, você vai trabalhar. Exatamente. Se você ir para o ministério, você vai trabalhar.
E ainda a Bíblia diz, né? Vai ter com as formigas, ó, preguiçoso. Elas sabem até ajuntar. É verdade. Há uma graça de Deus sobre a nossa vida para isso, né? O apóstolo Paulo vai nos ensinar quando ele diz: eu aprendi a estar contente. Independente da situação, pode ser um momento mais dificultoso. A gente sabe que às vezes a rotina de trabalho ela pode ser bem pesada, ela pode ser bem difícil. Alguns momentos no trabalho, às vezes a empresa está numa mudança e vai nos exigir uma alteração. Há pouco tempo a gente estava conversando com um casal de amigos que a empresa onde ela trabalha mudou o endereço e para ela ficou todo atrapalhado agora. Né? Então é a mesma empresa, é o mesmo cargo, mas mudou o endereço. Como é que tu tem controle sobre isso? É uma coisa que tu não tem controle, né? E ela estava contando, olha, antes eu ia de carro e chegava ali rapidinho e tal, dava na nossa rotina, agora eu tenho que pegar trem, tenho que pegar ônibus e tal, para chegar lá. Mudou, é um outro tempo. Então, mas aprendi a estar contente. Eu vou ter que entender que há graça. E aí é nesse versículo que Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Como é que eu aprendi a estar contente? Como é que eu aprendi a resolver essas situações? Pela graça de Deus. O Senhor me ajuda, me ensina. E talvez essa seja a oração que você que está nos acompanhando precisa fazer. Senhor, me dá graça para esse tempo da minha vida. Porque vamos lá, eu preciso de recurso financeiro, eu preciso de colocar um dinheiro para dentro de casa. Às vezes a mulher, né, que está nos acompanhando, está com um filho pequeno, entraram num consenso entre o casal da mulher ficar em casa, mas talvez dentro de casa ela pode gerar renda, talvez, né, pedir para Deus uma visão, uma estratégia de como fazer. Vou trabalhar na internet, eu vou trabalhar com alguma coisa. Eu me lembrei de uma fase do meu casamento, em que os filhos eram pequenos, né? E a gente estava vivendo uma crise financeira. E aí eu me lembro que a gente começou a ter gestão do lar, porque a crise ensina. Então, se antes eu usava uma cebola naquela refeição, eu estava usando um quarto dela. Sim. Se antes eu esquentava uma chaleira de água lá para tomar o chimarrão, mas a gente nunca usa a chaleira toda, né? Então, eu começava a botar meia chaleira para não usar tanto gás, assim. Tudo o que a gente passa de crise, de mudanças, gera aprendizado. É verdade. A gente aprende pelo amor ou pela dor, mas tem gente que não aprende nunca. Então, a dor ela só é válida na vida quando tem aprendizado. O que a crise financeira, ou a crise conjugal, ou a crise familiar está te ensinando? Como você vai aprender a se adaptar e melhorar como ser humano? Esse é o sentido da vida. A gente está aqui na Terra para melhorar como ser humano e ajudar uns aos outros. Então, eu vou melhorando como ser humano e vou cuidando da minha família e vou prosperando no meu trabalho e vou equilibrando os pés da minha mesa e a vida vai acontecendo. Isso aí. E a vida vai acontecendo. Eu estou lendo um livro e até quero indicar aqui, especialmente para as mulheres, porque esse assunto da produtividade, ela me chama muita atenção. Eu percebo que nós, como igreja, muitas vezes temos diminuído a importância do trabalho. Né? Nós entramos numa linha assim de evidenciar muito o trabalho que nós chamamos de trabalho ministerial, né? E nós achamos que isso é muito lindo, o trabalho dentro da igreja, seja ali servindo na igreja local ou participando de alguma missão, e nós desvalorizamos o nosso trabalho. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é nada disso, né? Quando a gente ouve falar sobre as 7 esferas de influência, nós vemos que existe 6 que são fora da igreja, né? 6 que são para fora, e a maioria do público dentro da igreja tem um chamado para fora. Então, a gente não pode desvalorizar algo que Deus nos deu. Tem um livro que eu estou lendo que fala sobre a produtividade feminina, que se chama Mulher Cristã e Bem-Sucedida. É um livro que
tô amando ele, eu tô na metade ainda, mas ele é fantástico, tratando sobre esse tema mesmo, né? O que a mulher... porque há uma grande discussão, né? Especialmente na vida da mulher, se ela deve trabalhar ou não. O homem, a gente já sabe, vai trabalhar, homem. É o papel bíblico do um homem, papel inclusive. bíblico do é o provedor homem. do lar. Exatamente. E a mulher, às vezes, ela fica nessa. Será que eu vou estar me rendendo às paixões desse século se eu estiver trabalhando? Ou será que eu devo ficar em casa? Mas às vezes eu estou em casa e estou infeliz. Tô me sentindo um zero à esquerda, tô me sentindo uma mulher que não estou realizada e tal. Esse livro, se você tem essa dúvida, vai te fazer muito bem, vai te ajudar muito. E trata a respeito disso. Quanto eu posso ser produtivo? Quanto que eu posso render? E isso é uma pergunta que a gente vai ter que fazer ao Senhor, né? Realmente, assim, Deus, por que o Senhor me deu as habilidades que o Senhor me deu? Aí a importância do autoconhecimento, né? Por que eu tenho esses dons? Por que o Senhor despertou em mim interesse por esses assuntos? Como é que faço, né, para tornar isso produtivo e abençoador para minha vida e para minha família e para minha comunidade, entendendo que quando eu faço um bom trabalho, eu estou honrando o Senhor, né? Que coisa linda ter nas empresas gente que é um ótimo profissional e alguém vai poder olhar para você e dizer glória a Deus, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque eu te tenho aqui, que bom te ter aqui na equipe, porque tu acha a solução para as coisas, tu sabe como resolver, não tem ruim para ti, tu torna a equipe mais agradável, tu torna a equipe mais produtiva, abençoada, feliz. Olha que honra que a gente está dando a Deus quando a gente consegue realmente estar no lugar onde Ele nos chamou para estar. Então, o trabalho é bênção. Trabalho é realmente algo que o Senhor nos deu. Agora, a gente precisa saber equilibrar, saber colocar não se culpar no tempo de descanso, não se culpar quando for usufruir, né, daquele recurso que o Senhor está te dando através do teu trabalho, né? Entender que você está honrando a Deus através do que você faz, entender que isso é ministério também, é chamado, que Deus é glorificado. Os nossos filhos aprendem quando eles nos veem, né, não reclamando no domingo, dizendo, amanhã é segunda-feira, nada disso, né? Que alegria, amanhã é segunda-feira, uma oportunidade que eu tenho de mostrar a Deus para fora, né? Fazer com que as pessoas vejam a presença de Deus em mim, botar em prática o que eu aprendi no domingo. Olha que alegria, eu posso fazer isso. Então, a gente ensina muitos filhos também, né? E é uma cultura que a gente precisa mudar, né? Nós, dentro da nossa casa, mostrar a importância e a beleza do trabalho, que não é algo ruim. Eu tô errado em gostar de trabalhar. Não, a gente só tem que equilibrar as coisas, né? Colocar cada coisa no seu lugar. E você que nos ouve precisa parar, pensar e talvez até buscar ajuda. Não é feio, né, reconhecer. Porque às vezes a gente realmente, por falta de informação, de orientação, a gente se excede e aí acaba entrando num momento de desequilíbrio e às vezes eu não sei como voltar. Então, eu já tive momentos assim que nós conversamos de tanto trabalho que eu chegava em casa e eu não conseguia ter prazer de estar sentado olhando um filme com a minha esposa. Tanto é que teve um dia que ela parou o filme e disse assim, o que está acontecendo? Tu não tá aqui, tu tá fazendo outras coisas. E realmente eu não conseguia entender que eu não tinha graça fazer aquilo ali para mim. Então eu estava ali pensando no trabalho, tentando responder alguém, resolver alguma coisa. Eu estava buscando e até hoje assim, a gente tem que sempre estar lutando porque parece a gente sai, fica 2 dias fora do ambiente de trabalho, da correria do dia a dia. E parece que quando a gente volta é uma realização, assim, voltei, cara, tô realizado, porque a sensação inconsciente de estar com a família, de sair, de fazer alguma coisa, parece que tu não tá produzindo, é aquela sensação de estar perdendo tempo, minha vida, né? Tô ocioso. Então, às vezes, nós estamos nesse lugar por um desequilíbrio e a gente precisa buscar ajuda. Então, se você nos ouve e você sente que é essa pessoa que, olha, eu tô no extremo, né? Ou eu não tenho prazer, alegria em trabalhar, em ser produtivo, em ser honrado, em poder ter um mantimento na minha casa, ver as coisas darem certo. Se eu estou nesse lugar ou se eu estou no lugar oposto, que é aquele lugar de se eu estar em casa, não estar resolvendo alguma coisa da empresa
me deixa entediado. Estar com o filho ou com a filha, eu tô entediado. Eu tô com a minha esposa, eu tô entediado. Às vezes eu tô num lugar bonito, num lugar legal. Paguei por uma viagem que eu não consigo aproveitar ela porque o meu prazer não tá ali. O meu prazer tá em voltar. E eu me sinto realizado voltando e continuar o trabalho. Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso entender o que tá acontecendo e dizer, olha, me ajuda. Eu preciso ser ajudado, né? E não é feio você parar e entender que precisa ser ajudado e buscar essa ajuda. Isso aí. Melison, que conversa gostosa, né? Poderíamos aí tratar outros tantos temas, né? Dentro desse tema de trabalho e família, mas acredito que aquilo que nos foi permitido falar, assim, nesse tempo já vai poder contribuir muito na construção de família de quem está nos acompanhando. Eu quero te pedir para fazer uma oração, especialmente por quem está nos acompanhando e talvez percebeu, talvez era um problema que a pessoa nem tinha percebido que ela tinha, né? E durante o podcast ela pode ter se dado conta de que algumas coisas estão em desequilíbrio e que falta talvez algum diálogo, alguma conversa. Gostaria que tu fizesse essa oração. Amém. E se puder também, já deixa depois as redes sociais, né? Como é que as pessoas conversam contigo, te encontram. A gente falou aqui de não é vergonhoso pedir ajuda, talvez está precisando de um profissional, conversar com alguém. Verdade. E por que não, né? Estamos com uma pessoa preparada para isso, né? Para dar esse suporte, para fazer o atendimento. Então, se quiser deixar teus contatos, como que as pessoas te encontram. Deixa sim. Deixa sim. Eu gosto muito de uma frase de Rubem Alves, que ele diz assim: a vida não pode ser economizada para amanhã. A verdade é que o amanhã não está prometido para nenhum de nós, né? Então a gente tem que aprender a viver no aqui e no agora, desfrutar o hoje e entender que trabalho é bênção, seja ele doméstico ou profissional. É uma bênção de Deus. E mais, lá em Cantares, diz que o salário do nosso trabalho é comer, beber e desfrutar com o cônjuge, né? Ele fala assim: bebe do teu vinho, come da tua comida e deleita-te com a tua mulher, porque esse é o salário do teu trabalho. Então, o salário de tanto trabalho maternal, conjugal, profissional, ministerial, é desfrutar a vida, aprender a desfrutar a vida. Então, a minha oração aqui hoje é que a gente possa aprender a contar os nossos dias e a desfrutar a nossa vida. Amém. A vida que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E não acrescenta dores. Então, Senhor, nos ajuda a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que há de beber ou comer, porque o Senhor supre todas as necessidades. A nossa vida é mais importante que a comida, o nosso corpo é mais importante do que a roupa, Senhor. A vida, ela é preciosa demais. A minha oração é para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. E que o marido encontre na mulher a auxiliadora que ele precisa, e que a mulher encontre no marido o provedor de que ela precisa, e que os filhos encontrem nos pais o afeto, o pertencimento e o amor de que eles precisam para crescer. Que Deus abençoe as famílias dessa nação e dessa terra. Que Deus abençoe as nossas famílias com toda sorte de bênçãos. As janelas do céu já estão abertas sobre nós. Que a gente aprenda a reconhecer as bênçãos de Deus e entender o nosso papel aqui nessa terra, nessa geração, nesse aqui e nesse agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Melison, então deixa aí pra gente tuas redes sociais, pessoal, poder te acompanhar teu conteúdo. E também, eu acho que não sei se faz algum trabalho online, porque a gente tem pessoas de tudo que é parte do mundo que nos acompanham aqui e de repente pode procurar ajuda e um acompanhamento também virtual. O meu trabalho é só virtual. Olha aí, ó. Eu começo a dizer que eu quase sou uma inteligência artificial. Porque eu atendo pessoas de vários lugares do Brasil e também fora, online, brasileiros, né? Uhum. E tanto em terapia quanto em mentoria, também tenho grupos de mentoria, onde eu trabalho saúde mental e emocional, inteligência emocional, numa visão bíblica. Glória a Deus. E
Merison_Carmo, meu Instagram. Eu não sei se eu deixo o telefone aqui. Se quiser, Se vai ficar anotado tranquilo. lá, tá? A gente bota aqui no GC Pode? depois, pode falar, que daí a então, gente já tá bom. anota. 51 999 500303. Pode me chamar que a gente vai equilibrar essa mesa da vida. Isso aí, importante, importante. Muito obrigada pela tua presença aqui, por compartilhar essa sabedoria que Deus tem te dado nesse tempo. Foi muito gostoso o nosso papo, a gente poderia ficar horas aqui falando, né? E você que está nos acompanhando, deixe seu comentário, conta pra gente o que você achou desse papo, o que mais chamou a sua atenção em todos esses temas que nós estamos tratando aqui e sobre qual tema você gostaria de ver aqui no Carisma Podcast Especial Gerações. Nós queremos te ouvir e queremos poder falar daquilo que está em alta aí. Talvez alguma dúvida que você tenha, algum assunto que você gostaria que a gente tratasse, nós queremos fazer isso. Gui, alguma consideração final? Foi muito bom, muito bom. Maravilhoso mesmo. Obrigado por ter aceito o convite. E você que nos assiste aí, manda isso aqui nos grupos, né? Vou falar de novo, pega o link desse episódio, manda para as pessoas, reassiste, anota tudo, é bastante informação, né? Mais de 1 hora de conteúdo, então ouve novamente, e ouve de novo, e de novo, e de novo, anota tudo, e é isso. Bora então, vai ficar o nosso tchauzinho naquela câmera do meio ali. Até a próxima, valeu, tchau! Tchau!